Senhoras deputadas e senhores deputados, passa-se a ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 214 de 2025. Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo número 214 de 2025, que susta, nos termos do artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, os efeitos do Decreto número 12.466 de 22 de maio de 2025. Neste momento, não vou tratar de cores, não vou tratar de lados, vou tratar focando os brasileiros, em especial os brasileiros mais pobres, aqueles que precisam pagar menos impostos. Porque quando a gente está colocando esse IOF, meus queridos parlamentares, e eu quero que o Brasil entenda, é porque nós não queremos cortar recursos para fazer valer o arcabouço. Você que é beneficiário do Minha Casa e Minha Vida, nós não queremos tirar dinheiro do Minha Casa e Minha Vida. Nós não queremos tirar dinheiro do Bolsa Família. Nós não queremos tirar dinheiro dos programas que garantem a inclusão social dos mais pobres do Brasil. Por isso que é necessário uma coisa. Quando esse discurso falacioso e mentiroso que o governo da gastança é o governo que é cobrador de imposto, deputado Hildo Rocha, isso não é verdade, porque se tem um governo que teve responsabilidade fiscal nos últimos 2 anos, foi o governo do presidente Lula. Não fez nenhuma gastança como o governo anterior. Portanto, o IOF não é para taxar ninguém. Você que está nos ouvindo, não é para cobrar de quem ganha pouco, dos menos favorecidos. É para cobrar, em primeiro lugar, dos sonegadores. Segundo lugar, do sistema financeiro, das apostas ilegais. Ou nós não vamos resolver isso aqui dentro? Por que só pode cair do lado dos mais vulneráveis? Por que só pode cair daqueles que mais precisam de proteção do Estado? Esse é um discurso falacioso. Quem vai votar nesse decreto, para derrubar o decreto, é claro que tem uma maioria formada para derrubar o decreto, mas é um desserviço ao Brasil. Depois não venham cobrar do nosso governo responsabilidade, porque vai ter um novo bloqueio, vai ter um novo contingenciamento, porque o governo vai fazer valer as diretrizes do arcabouço. Portanto, isso vai ter impacto. Nós precisamos sentar, eu preferi o caminho de sentar e discutir, como nós conversamos no Colégio de Líderes. Não pode irmos para o tudo ou nada. Eu quero me dirigir aos líderes que têm responsabilidade com o país. Num momento como esse, olhemos para o país. Não é derrota do governo do presidente Lula, não. É derrota daqueles que têm responsabilidade fiscal com o país. Responsabilidade com o país é fazer com que seja minimamente equânime a cobrança dos tributos. Portanto, meus queridos parlamentares que estão nos ouvindo no Brasil, a defesa que eu faço do decreto é porque esse decreto é um instrumento eficiente para garantir a responsabilidade fiscal e tributária do Brasil. Todo mundo fala, vamos cobrar, vamos, mas de onde? Claro que nós podemos discutir mais corte de gasto, mas vamos discutir a natureza do corte de gasto. Simplesmente, aqueles da oposição que apresentaram esse decreto, eles não têm moral para falar da gastança, a provável gastança, como eles dizem, do governo Lula, porque vocês que dirigiram o Brasil foram os maiores fraudadores daquela tentativa de ganhar a eleição e daquilo que foi usado ilegalmente e irregularmente para tentar ganhar a eleição. É claro que um momento como esse exige de nós responsabilidade. O caminho teria que ser sentar à mesa e discutir que medidas nós podemos tomar para equilibrar, manter o equilíbrio das contas públicas. Não tem desarranjo nas contas públicas do Brasil nenhum, muito pelo contrário. Nós estamos segurando, porque foi essa casa que aprovou o arcabouço e agora é ela que vai dizer, Lula, presidente Lula, governo Lula, abandone o arcabouço, porque nós vamos ter que cortar de algum canto. Não tem salvação desse jeito.
derrota, dane-se o Brasil. Eu não acho que todo mundo aqui... A oposição está no lugar dela. Ela sempre aposta no pior, quanto pior, melhor. Porque faz parte do jeito dela fazer a oposição. É muito pautada na irresponsabilidade fiscal, na gastança que fizeram quando governaram o Brasil. Portanto, agora, eu chamo a atenção daqueles partidos de centro para que pensemos no Brasil. E o Brasil exige aqui do parlamento uma tomada de posição com responsabilidade. Vamos rediscutir o gasto, vamos discutir. Tem medidas tramitando aqui nesta casa. Nós vamos colocar ou não, cortar em 10% linearmente os incentivos fiscais, as isenções fiscais. Nós podemos ou não discutir. Quando nós aprovamos o arcabouço, o nosso governo incluiu o reajuste do salário mínimo em 2,5%, que era o que dizia o arcabouço, o que diz o arcabouço. E quando fomos discutir o Fundo de Brasília, ninguém topou vincular o reajuste do Fundo de Brasília ao arcabouço. É 2 pesos e 2 medidas sempre. Claro que eu entendo, mas aqui em Brasília, mais de 21 bilhões esse ano para o Fundo de Brasília. Sabe por quê? Porque o governo federal não pode gastar além daquilo que está no arcabouço. E quando a receita cresce, o dedo de reajuste do Fundo de Brasília não leva em conta isso. Portanto, é a gastança aqui em Brasília. Até comprar banco, o governador do DF está comprando em função desses recursos que são automaticamente repassados para o governo do DF. Isso está errado, meus companheiros parlamentares. O Brasil não suporta isso. O Brasil quer responsabilidade fiscal. O Brasil quer discutir, sim, com todas as saídas para os graves desajustes que estão acontecendo no mundo e aqui no Brasil, mas com responsabilidade. É por isso que eu faço essa manifestação aqui, com o sentimento de brasileiro, que representa o governo vitorioso das urnas. Vocês da oposição têm todo o direito de fazer oposição, mas vocês não têm direito de fazerem demagogia. Dia de sessão virtual, onde grande parte dos parlamentares não estão em Brasília, portanto, os parlamentares não vão participar desta discussão, que neste dia de sessão virtual, com o plenário absolutamente esvaziado, nós tenhamos na pauta a eliminação de um decreto do governo federal, onde foi aprovada a urgência, mas de bom alvitre que nós tivéssemos o mínimo de discussão necessária, porque é preciso que o Brasil inteiro saiba do que está se construindo como projeto de poder neste país. Está se construindo uma tentativa de se impedir a taxação dos ricos nesse país, dos ricos. Eles não suportam, não é não aumentar impostos, porque eles votaram, a extrema-direita nesta casa, votaram contra a isenção de impostos das cestas básicas na discussão da reforma tributária. O que eles não conseguem admitir é impostos para os ricos, é que os ricos possam contribuir com o país. Nós temos aqui no Brasil, talvez o maior número de milionários de toda a América Latina. E um dos países mais desiguais. Lula falou muito tempo e reafirma, e tem demonstrado isso, que é absolutamente fundamental que nós possamos colocar o pobre no orçamento, para que nós possamos ter políticas públicas, para que tenhamos o arrefecimento e o enfrentamento das desigualdades em um país que conviveu quase 400 anos com a escravização. Então, ele disse também que era preciso colocar os ricos no imposto de renda. Nós não temos taxação sobre lucros e dividendos neste país. Nós temos uma taxação dos ricos que é extremamente inferior ao que a população brasileira paga. Lula encaminhou um projeto
de que nós tivéssemos a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É preciso enfrentar as desigualdades nesse país, é preciso dar dignidade ao conjunto da população. Isso é perseguido por Luiz Inácio Lula da Silva, a busca de dignidade para a população. Por isso reativou de forma muito intensa o Minha Casa Minha Vida para a faixa 1. Por isso estar discutindo inclusive a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Por isso está eliminando a fome do Brasil e está com o menor desemprego de toda a nossa história. E o país cresce, porque todas as estimativas apontam com a continuidade do crescimento do próprio PIB. E aqui o que se vê é uma tentativa de proteção das grandes fortunas dos super ricos, daqueles que não contribuem com o país, embora ganhem muito às custas do próprio Brasil. Então, portanto, aqui a tentativa de eliminar qualquer iniciativa que venha na perspectiva de assegurar justiça tributária. Nós não podemos ter uma política tributária que aprofunde as desigualdades. Nós precisamos ter uma política tributária que seja uma política tributária que caminhe na perspectiva de termos um país mais igualitário. E aqui o que se fala, não, vamos reduzir custos. E aqui se fala, inclusive, em desvincular o reajuste das aposentadorias do salário mínimo. O que significa tentar, enfim, asfixiar as aposentadorias. Então, portanto, o que nós estamos vivenciando aqui, nesta casa, é uma tentativa de criar uma cortina para proteger os super ricos contra o povo brasileiro. E o que nós queremos? Políticas públicas, nós queremos saúde, nós queremos educação, nós queremos a continuidade dos projetos que são fundamentais para assegurar dignidade. Hoje não é dia de votar projeto de decreto legislativo que mexe com a vida das pessoas neste país.